Salve, salve, galera do InfectoCast. Aqui é João Prats, o fundador dessa maravilha do melhor podcast de infectologia do Brasil. Maior. E tô aqui com grandes amigos e muito feliz da gente estar chegando no nosso 100º episódio. E que maravilha que se tornou esse pequeno projeto. Então, eu vou imitar os primeiros podcasts e falar assim: hoje eu estou aqui com Klinger, Jordan e William. É isso aí, pessoal. Então, sejam bem-vindos a nosso InfectoCast, edição número 100. Exato, gente. E nós estamos muito felizes hoje em poder comemorar com vocês o 100º episódio. O podcast, na verdade, ele começou lá em 2017 pela ideia do João Prats. Em 2017, o João foi Pioneiro no lugar onde nem Spotify. Já existia Spotify, mas não tinha. Spotify acho que não era nem conhecido. Não existia. Certeza o Spotify não patrocinava o Barcelona. Existia Spotify, mas não tinha podcast no Spotify. Tinha, exatamente, porque eu lembro que eu ainda falei. Não tinha série no Netflix, né? Não, com certeza o Spotify não tinha essa fama toda. E aí, João, de onde que veio essa ideia? Como que surgiu? Conta pro pessoal de casa. Cara, olha que engraçado, né? A gente tava falando aqui sobre as nossas histórias, né? Então, eu comecei na preceptoria da residência da Escola Paulista, acho que foi em 16, se eu não estiver enganado. E aí, em 17, tinha uma demanda, assim, a gente sempre teve muitas reuniões teóricas, mas tinha uma demanda de ter alguma reunião, alguma coisa de atividade teórica que fosse diferente. Aí eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa diferente, porque, pô, reunião, aula do mesmo jeito, sabe? Vamos mudar um pouco essa ideia. E eu gostava muito de ouvir podcast. Eu ouvi alguns podcasts estrangeiros. Acho que não tinha muito podcast brasileiro nessa época, nem em geral, assim. Não tinha muitos, não eram tão famosos. E eu ouvia um podcast de emergência que eu gostava pra caramba. Trabalhava muito com emergência nessa época. Tinha dois podcasts, um canadense e um americano que eu ouvia muito, que eram de emergência. Eu falei, pô, será que a gente consegue fazer isso? Como que será que funcionaria gravar esse negócio de podcast, né? E aí o meu sogro, ele tem uma empresa de som e ele faz sons pra grandes ambientes, sabe? Monta as coisas. Aí eu falei pra ele, o que eu preciso pra gravar um podcast, né? A minha esposa também tinha um amigo que a gente conversou, eu falei que ele gravava um podcast, chamava Psicodoideira, uma coisa assim, Psicocast, uma coisa assim. Eram uns amigos da minha esposa que gravavam e era divertido, era aquela coisa da conversa e tal, e tinha um Nerdcast que era muito legal também, né? Que até hoje é talvez um dos tops do Brasil. E aí eu saí com esse cara e falei, o que você usa pra gravar? Ele, não, você precisa de uma mesa de som, você precisa de um fone, de isso, daquilo e tal. Eu falei, beleza, vou tentar. Fucei na internet, como que a galera gravava podcast? E nessa época não tinha aqueles cursos que hoje tem, assim, como gravar seu podcast em 3 dias, um monte de dispositivo, não tinha esses negócios. Aí eu achei um aplicativo que era grátis pra gravar, nem lembro o nome dele mais. E aí eu falei assim, não, mas pra eu poder ter um podcast, eu preciso subir numa plataforma, ele tem que ficar disponível online para as pessoas acessarem. Aí naquela época a gente usava o SoundCloud, era uma das únicas que tinha. Aí eu falei, vou assinar esse negócio, assinei o negócio, falei com o meu sogro, comprei a mesa de som e os microfones, levei um dia lá e assim, era um negócio pesado pra burro, tinha que carregar aqui no meu carro, ficava no estacionamento, eu andava até a escola com uma malinha e beleza, começamos a gravar. Escola, só pergunta, é Escola Paulista de Medicina, né? Como a gente tá entre amigos aqui, a gente fala escola, mas é a Unifesp, é a Escola Paulista de Medicina. E aí eu levava aquela sacola e a gente começou literalmente assim, qualquer ideia. Eu passava um tema pros residentes, o residente podia escolher o tema, e eu fazia meio que o papel de, sabe, moderador, fazia tipo um talk show, seja bem-vindo, você é o fulano, é o William? É o William. Hoje você vai falar do quê, William? De tal coisa. Ele falava o tema e a gente ia discutindo, tinha uma plateia, a gente até brincava que era uma plateia, a gente fazia no quartinho da DIPA, né? E aí eu falo assim, e aí galera, aplaude, aí todo mundo aplaudia, eram umas palminhas assim, bem suaves ao fundo. E tinha aquelas 5 pessoas, nossa, a casa tá cheia hoje, não tem lugar pra sentar. Eu brincava com isso, né? Era muito gostoso. E a gente começou assim, depois a gente fez o Derrube o Expert, que era pros residentes trazerem o caso. E era um caso pra eu não saber o que era naquela época, nem quem era da plateia. E aí dava certo, porque, né, super difícil, os casos do New England, da vida. A gente começou brincando assim. E aí, um belo dia, eu deixava uma sacola com uma mesa de som e os microfones dentro do nosso armário lá do laboratório. Que detalhe, da nossa sala dos antibióticos. Detalhe, no tal andar, lá dentro, num canto, escondido dentro do armário. Numa sala que é toda cheiro de mofo, que dá até medo de entrar, né? Uma sala cheia de computador que fica escura, que nem um breu à noite, né? Aí um dia eu chego lá, um belo dia, tinha gravado alguns episódios, eu subia no SoundCloud, a gente colocou aquele emblema clássico do InfectoCast, que era um símbolo de Biohazard, assim, com era nosso símbolo da residência na época, né? E aí, um belo dia eu chego lá, abro o armário, cadê a sacola?
roubaram a mesa de som e os microfones. Eu não lembro quantos episódios tinha nessa época, tinha uns 10 episódios, 15 episódios. Ou seja, mal nasceu, o InfectoCast quase morreu já. O sonho acabou, quase. Tentativa de assassinato. Aí eu falei, caramba, que zica, não posso nem deixar essa desgraça aqui. E era pesado pra burro carregar esse Eu negócio. era R1 nessa época, eu tinha acabado de chegar. Eu lembro que o podcast que a gente gravou foi meu primeiro contato com os R+. Eu tinha conhecido a Larissa Gandolfo, que foi a primeira vez que eu conhecia. Vocês. Então, pra mim foi muito marcante como R1 chegar a conhecer meus R+, R2, R3 e discutir um caso, eu me morrendo de medo de casal, de Não, gravar podcast. eu gravei pra mim era um desafio diagnóstico, era um caso de leptospirose. Aí eu peguei, preparei um casinho clínico do New England, daí eu fui lá, daí comecei a falar, nossa, o que será que é? Daí o João acertou que era leptospirose, nossa, como o meu preceptor sabe muito, inteligente. E aí acabou que nem foi pro ar esse episódio, infelizmente. E eu lembro que quando foi roubada a mesa, quando o João subiu na sala, a cara dele, a cara de decepção. E de tipo assim, não, roubaram, não O acredito. mundo tá perdido. Gente, eu carregava aquilo. E assim, era literalmente uma mesa de som velha, grande. Era grande a mesa de som, era super ruim de carregar. Eu falei assim, meu, o que esse cara vai fazer com isso? O que vão fazer com esse negócio? E um monte de microfone, sabe? O que alguém ia fazer com aquilo? Bom, falei, o sonho não pode morrer. O que eu vou fazer? Fui lá e falei com o meu sogro de novo. Ele me recomendou uma mesa menorzinha. E por incrível que pareça, essa mesa durou, hein, pessoal? Essa ficou até recentemente no nosso arsenal de mesas aqui do InfectoCast. E foi engraçado que aí voltamos e falamos, não, vamos continuar, temos que ir em frente, vamos lá. Eu comprei uma mesa um pouco menor. Os pezinhos que seguram os microfones, os suportes, eu deixei no armário, porque esse daqui é só é um peso, então as pessoas não roubam. O resto eu deixava numa mala, que ficava no porta-mala do meu carro no estacionamento. E todos os dias, depois do ambulatório de fungos, era as quintas-feiras, eu pegava a minha malinha pesada e andava até o Hospital São Paulo com a mala pra gravar o podcast. E a gente se encontrava todos os residentes, era bem legal. Todo mundo que tava no hospital se encontrava, era bacana mesmo. Detalhe é porque o elevador lá é difícil funcionar, né? Não, Assim, de escada. Subia 7 andares de escada. com aquele negócio super pesado. Imagina, era a rotina. Super Bons pesado. tempos. Mas e aí, João, você acabou mudando de serviço, saiu da preceptoria, né? Então, teve pandemia, teve outras coisas, a gente foi mudando, e é claro, querendo ou não, uma coisa muito interessante. Vocês saíram, né, da residência, vocês terminaram a residência, alguns de vocês, né? E aí teve uma pessoa que entrou na residência por causa do podcast, né? Que você vai falar sobre isso. Exato. Sua história, Kinja. Exato, então eu era aluno, eu sou de Minas, né? Eu nasci lá em Caratinga, eu fiz faculdade em Ouro Preto e o último ano a gente fazia internato lá em Belo Horizonte. Aí fiquei sabendo desse podcast. De infectologia na época, ou eu ia ser infectologista ou eu ia ser ginecologista. Kinja ginecologista. Já pensou? Ginecocast. E aí, o primeiro episódio do InfectoCast era ser infectologista. E que me marcou muito, porque quem tava no episódio tinha uma paixão que mostrava aquilo pela infectologia e contava como era a rotina, como que... Nós até fizemos a parte 2 dele no ano passado. E eu fiquei encantado com aquilo. Não, decidi, eu quero ser infectologista, eu quero ser tão feliz na minha escolha como eles são. E fui por conta disso, eu escolhi fazer infectologia e escolhi fazer na Escola Paulista de Medicina. Cara, esse Ou seja, episódio... você caiu na mentira. Caiu na lábia. Caiu no ponto, já foi no gol. Achou que Infecto ia ser lindo, maravilhoso, Klinger logo na R1, pá, uma pandemia de Exatamente. E é interessante esse período, porque assim, realmente foi bem apaixonante esse podcast, acho que é um dos que eu mais gostei de gravar, era um dos que eu mesmo voltava e ouvia. De vez em quando, quem quiser, vai lá e escuta de novo esse podcast pra lembrar das coisas boas, né? Eu até usei uns trechos dele na formatura de vocês, foi de vocês que eu usei? Uns trechos dele? Foi? Não, foi da Paula, do Mark, de uma outra turma. Até usei um trechinho pra homenagear os residentes quando me convidaram pra fazer uma homenagem. Então foi muito legal. Mas aí veio a pandemia e muita coisa mudou na pandemia, né? Eu trabalhava em alguns hospitais e a gente teve que literalmente escolher o que ia fazer da vida. Você pegou essa fase na residência, que foi uma loucura, né? E daí eu não tinha mais tempo pra esse podcast, assim, não foi uma coisa... Eu até paguei o SoundCloud pra manter o podcast ativo lá por muito tempo, assim. Eu mantive aquilo lá, porque tava disponível, as pessoas podiam ver. De vez em quando eu recomendava justamente esse episódio. Eu falava assim, olha, tá na dúvida sobre fazer infecto? Escuta esse episódio aqui, né? Então foi assim, e aí eu fui me afastando dessa brincadeira, né? Naquela época. Mas a gente tem que fazer um parêntese da grande logística e o trabalho que pra você executar um episódio, né, necessita. Então, a questão da pré-produção, produção, edição, pós, a revisão. Então, aqui no InfectoCast, a gente tem uma curadoria de conteúdo muito
importante, né? Nós não somos irresponsáveis de falar alguma coisa sem evidência científica. A gente é muito chato. Eu sou muito chato, né? Principalmente. Eu sou mais chato. eu fiquei muito tempo responsável por fazer as edições, né? E por isso que grande parte aí dos primeiros episódios, a qualidade não tá tão boa, peço desculpa, agora tá mais profissional. Não se preocupe que nos primeiros episódios eu gravava, levava a mesa, editava, punha música, cortava, Nossa, isso publicava. dá muito trabalho. Isso é muito trabalho, muito E trabalho. às vezes, assim, qualquer errozinho assim, que não é nem erro, alguma coisa que pode dar margem pra alguma interpretação errada, eu já falava, gente, não dá pra ir pro ar esse episódio aqui. Esse aqui vamos ter que cancelar, regravar, não tem como, não tem jeito. Aí o pessoal, o Klinger principalmente, ficava bravo. Não, nem tá errado isso, é só um jeito de falar que foi diferente. Não, e eu tive, vocês devem ter tido também, às vezes a mesa de som não funcionava, não gravava, aí gravava áudio de um, gravava do outro, aí ficava um monólogo. A ignorância em relação a ser um técnico de som é muito difícil. Exatamente. Eu peguei, herdei, daí ficou um tempo sem o podcast, aí, só resumindo, ali pelo segundo ano da pandemia, a gente decidiu reativar. Isso, em 2020. A gente, vírgula, Klinger, né? Ele começou a encabeçar isso, chamou a gente começou e depois chamou a galera que não tá aqui, né? A Mafê, o Lino, a Carol. E aí, o que aconteceu? Eu peguei, herdei aquela mesinha de som, que tava ruim, péssima qualidade. Eu falei, nossa, estragou a caixinha de som. Daí a gente começou a tentar vários dispositivos. A gente começou a procurar no Google uma coisa que captava todo o som do ambiente e ficava uma merda. Aí compramos Não, deve ter sido uns 7 microfones que a gente já teve. Até achar. Até que chegou um momento, depois de, sei lá, 40 episódios ali assim, que eu falei, cara, eu acho que o problema da mesinha de som não era a mesinha de som, era o cabo. Era só o cabo que era ruim. A gente comprou os cabos e tudo melhorou muito, assim, a qualidade de som melhorou 500%. Eu usava essa mesa, né? Exato, não tinha porquê. Tanto é que vocês podem perceber o momento do nosso podcast pré-cabos e pós-cabos novos ali, assim, né? Que dá uma profissionalizada. Eu lembro que a primeira noite que a gente voltou a gravar, o episódio era pra ser Enterococos, eu, Klinger e o Jordan. A gente sentou e vamos gravar o episódio, vamos. Assim, experiência zero, né? A gente tinha só gravado 1 e 2 com o João há um ano e meio antes. E esse episódio nunca foi ao ar. A gente mais se estressou. Eu achei que isso nunca mais ia acontecer. A gente gravava e regravava umas 10 vezes. Ficou péssimo, mas não desistimos. Ou melhor, o Klinger não desistiu da gente, né? É isso aí, só 3% dos podcasts passam do 21º episódio. Então vocês vão vendo que nós estamos no 100 aqui. Não, e a gente teve muita honra, assim, como a gente começou a gravar no momento dali da pandemia, a gente conseguiu um dos primeiros microfones desses, era um microfone péssimo, assim, mas que teoricamente captava bem o som do ambiente, super portátil. A gente foi lá no laboratório da doutora Nancy, lá na Unifesp, naquele ambiente no caos ali, assim, fazendo 500 testes lá de virologia, daí a gente pediu um espacinho que é simplesmente uma das maiores virologistas aí de vírus respiratórios do nosso país, foi uma honra, ela sentou lá, conversou com a gente gravou 2 episódios. Excelentes. Incríveis ali, assim, assistam, embora não prestem muita atenção na qualidade do áudio, mas a qualidade do conteúdo passem pela IA, pede pra melhorar o áudio. Uma outra coisa que aconteceu depois, a gente conseguiu gravar até abrindo aqui, um dos maiores arrependimentos da minha vida. A gente gravou um episódio com a doutora Ana Gares sobre... Dois. Um sobre resistência a carbapenemases e outro só sobre Só a doutora Ana Gares. Ana Gares. Sensacional. Não, primeiro, porque pra você achar o horário, né, com ela. É uma sumidade no mundo, assim, sobre resistência bacteriana. Estava dando aula no Equimedia, esses últimos Equimedia aí, tá chique. E ela gravou com a gente quando era, tipo, sei lá, o 3º, 4º episódio. É uma pessoa extremamente simples. Todo mundo é apaixonado por ela, porque além dela ser incrível, é uma humildade absurda, assim. É uma acessível demais. Ela é mesmo. E aí a gente gravou com ela 2 episódios incríveis e corrompeu o arquivo. Cara, até hoje não foi por ar porque não existe. Eu tentei recuperar de todos os jeitos possíveis. Gente, quem nunca? Ó, se você já tentou gravar alguma coisa na sua vida e você olhou pras barrinhas ali, as barrinhas azuisinhas do seu aplicativo de som, e aí quando você depois você vai olhar e você fala assim, como que eu não reparei que tava uma desgraça isso aqui? Nossa. E você tem que ajustar volume de tem que editar, cortar um monte de coisa. Aí tem um microfone que tava gravando, o outro não tava bem conectado, aí não gravou. Aí fica um monólogo com uma voz à distância. Outro pega o microfone do notebook, porque ninguém percebeu
percebeu que tava ativado o microfone do notebook. Nossa. Mas finalmente agora a gente tá mais acertado, mais profissionalizado. Vamos chamar a Ana Gales, tomara que ela aceite, né? Sim, Tem que mudar de novo. Não fique ressentida Vamos. por termos perdido o arquivo dela. Sim, com certeza, mas temos que agradecer professor Paulo Abrão, doutora Gisele, professor Carlos Kiff, o Renato Grimbal, a doutora Ró, várias pessoas Todos os que... convidados que a gente tá esquecendo. E temos que agradecer a turma de vocês e as turmas que passaram, que o pessoal topava, o pessoal ia pro podcast. Todo mundo frequentava no começo, ia estudava o tema, iam falar, iam apresentar. Vocês pegarem, tem alguns antigos do Infecto Retrô que são muito bons os episódios até hoje. Se vocês forem lá ver, tem gente muito boa dando Muito aula. bom, muito. De Paracoco, de Aspergilos. Daqui uns anos, essa galera vai ser mega famosa, entendeu? E vai ter o episódio bonzão lá também. Exato. E é muito legal, né? Na escola, esse apoio que os chefes dão, né? E encaram essas coisas com a gente. Então, sempre foi muito legal desenvolver todo esse trabalho. E aí, a gente começou a dar uma cara nova pro podcast. Começamos com o Instagram. E as coisas foram evoluindo, né? Na medida em que o Jordan conseguia entregar os episódios, porque até pouco tempo atrás, né, era a gente que editava ainda, né, nós tínhamos outras funções, né, então a gente fazia residência. Aqui, o pessoal trabalha pouco, a gente só trabalha no podcast. Só vive de produção de conteúdo. Nem demora 8 horas pra editar um episódio, ficar indo e voltando com a minha agilidade, meu conhecimento técnico. O Jordan naquela época trabalhava comigo já, e ele trabalhava super pouco também, quase não tinha nada pra fazer. Sim, e aí o pessoal cobrava, não, por que vocês não estão produzindo mais e tal? Por que não tá sendo toda semana? Eu batendo boca com o Jordano, cadê o episódio e tal? A gente só conseguiu posteriormente, né, organizar isso tudo. E hoje, nós somos muito felizes com o projeto, né? Porque a repercussão, nós não imaginávamos o tanto que o podcast impacta na vida dos colegas, né? Dos médicos, dos próprios infectologistas. Pessoas de outras áreas. Das pessoas de outras áreas. De outras dos estudantes de medicina, dos enfermeiros, farmacêuticos que acompanham a gente. E quando a gente foi no Congresso Brasileiro, né, ano passado, cara, eu fiquei com vergonha, porque assim, tinha grandes chefes, sabe, de hospitais Brasil afora, que vieram abraçar, tirar foto, agradecer, que não perde um episódio. Melhor stand do Congresso de Salvador, exato, que eu saiba. Eu não tava lá, infelizmente, mas disseram que foi o melhor stand. Fez um sucesso muito grande, e o feedback que deu mais força ainda pra gente continuar, porque é uma coisa que a gente faz por amor mesmo, porque retorno financeiro é pouco, né? Portanto que a gente trabalha, que a gente espera ganhar mais, né? Com isso. Mas então, o importante é a missão. Eu acho que isso é o grande negócio. Exato. Né? E aí, quando a gente recebe lá no Instagram, assim, falando, poxa, eu escutei esse episódio, isso me ajudou com isso, muito obrigado. Aquilo já valeu tudo, né? Já valeu todo o tempo gasto, o investimento, tudo. A raiva que passou, tudo. Sim. Só esquecemos eu sabia que a gente não podia agradecer nominalmente, que a gente ia esquecer pessoas importantes. A gente começou a relembrar as pessoas mais antigas e esquecemos de falar recentemente, que a gente teve a própria Tefa. Sim. A Carol, teve a maravilhosa Luciana Finamori, que é oftalmologista de outras áreas. Teve o pessoal da endócrino uma vez também. Teve o Eduardo Nakamura. Não, mas enfim, todos se sintam abraçados aí e agradecidos pela gente. Exato. E aí, gente, vamos continuar com isso tudo. Somos muito felizes hoje, o maior podcast de infectologia do Brasil. O pessoal tem desenvolvido aí um trabalho muito legal, com muita coisa nova que tá chegando. Pessoal, né? Com muita coisa nova. Agradecer depois dos nossos membros que entraram, né? A Mafê, uma mulher incrível, minha amiga, que traz outra vibe pra esse podcast. A Carol, minha sapatão favorita. E o Lino. Então hoje nós somos um grupo... E sem querer, porque quando a gente entrou todo mundo, às vezes a gente tava no final da residência, terminando, e você percebeu que cada um foi pra uma área ali, assim, tipo, a Mafê sabe muito de HIV, de IST, é a parte que ela mais gosta. Você gosta muito de CCIH, eu gosto muito de que alguém gosta de CCIH. Eu gosto mais da parte hospitalar, o Will também. Então, assim, a Carol tem para parar agora, vamos ter uma especialista em medicina tropical. Então, acabou que a gente se complementou muito bem, parando pra pensar, né? Todo mundo
mundo aqui gosta de uma área mais, o João em oncohematologia, né, em imunossuprimidos. Então, acabou que formou um time bem... Eu gosto de falar que o InfectoCast é um grupo plural de infectos, né, onde todo mundo é diferente, tem backgrounds, vidas completamente diferentes, mas quando a gente se reúne, o objetivo é o mesmo. Isso aí, vale a missão, pessoal. Vale a missão. E nós temos esse cuidado com o conteúdo que a gente entrega, então não dá, acaba que a gente, os posts somos nós que fazemos, eu mesmo que faço, tudo, né? A gente divide as atividades, porque acaba que você contratar uma pessoa que não é da área, né? Tem que revisar, tem que fazer toda a curadoria do conteúdo, então é bastante difícil. Nós estamos muito felizes em comemorar hoje o 100º episódio e queremos que vocês estejam com a gente aí pelos próximos 100, 200, 500. Você é aquele cara que assistiu desde o primeiro episódio, a gente ama muito você. Exato. É isso aí, pessoal. Abraço e esperem as novidades. As novidades, vem aí. Seguimos em frente com a nossa missão aí de informar todos e aí eu lembro muito de encerrar eu começava os podcasts, só pra terminar aqui, eu começava assim, aqui é o Dr. João Garreta Prates, médico infectologista na sala de emergência. Lembra que eu trabalhava muito com emergência? Não, e aí eu só queria compartilhar a última fala, que é, nós somos mais que um podcast, nós somos hoje uma comunidade, né, de compartilhamento mútuo dessas informações. E o nosso principal objetivo é que a gente conta o que ninguém te conta. Aqui nós trazemos essa informação única pra você que tá escutando a gente. Essa é a missão, trazer do nosso jeitinho aí as melhores informações da nossa área pra vocês e manter essa comunidade maravilhosa, tá? Esse podcast tá em ótimas mãos. Valeu, pessoal. Falou! Valeu! Grande abraço. Semibreves, edição de podcast.